Gente, há algumas semanas eu criei um tópico aqui na aba comunidade do YouTube para vocês mandarem perguntas. E eu fiquei surpreso com a quantidade de perguntas que vocês mandaram sobre fetiches. Tá aí um tema que eu ainda não tinha abordado no canal e que eu acho super importante falar. Você tem fetiches? Você tem vergonha dos seus fetiches? Será que existe um limite para esse tipo de fantasia? Ou tudo tá permitido? E será que eu tenho fetiches? Vocês perguntaram? Então eu vou ter que contar. Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBTQIA+, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações e já dá um like no vídeo. Ativar o sininho tá super importante porque o algoritmo do YouTube não tá entregando todos os vídeos quando ele estreia. Então se você quer saber quando tem coisa nova no canal, tem que ativar o sininho e colocar todas as notificações. Essas foram algumas perguntas que eu recebi lá no tópico. Você tem fetiches? Se sim, quais? Você já assistiu o documentário Zou? Ou até mesmo soube do escândalo do caso Mr. Hands? O que acha desse tipo de prática? Marcel, qual o fetiche mais exótico que você já viu? Eu, por exemplo, tenho fetiche em camisa de homem. Você acha meu fetiche comum ou diferente? Hahaha. Todo mundo fazendo altas perguntas sobre fetiche e tals, mas acho que o Marcel faz mais o estilo recatada e do lar. Eu vou começar por essa última que é mais fácil. Então eu tenho cara de recatada e do lar. Eu sou muito bonzinho para ter algum fetiche. Acho que aí começa um pouquinho da confusão que as pessoas têm a respeito de fetiches. A ideia de que só certos tipos de pessoas têm essas fantasias. E geralmente pessoas profundamente, intensamente sexualizadas. É aquela separação dos arquétipos do santo e do safado. O boy para namorar e para levar para casa e o boy para fazer as loucuras mais proibidas na cama. O que reforça a ideia do fetiche como algo marginalizado e fora da normalidade. Para esse seguidor que deixou esse comentário, eu vou dar dois recados. O primeiro é que, se você acompanha o canal faz tempo, já sabe que uma das minhas mensagens mais frequentes é que você não deve julgar as pessoas pela aparência. Geralmente você vai errar. Ou porque as pessoas são mais complexas do que você imagina que são, ou porque você não é tão perspicaz quanto acha que é. E o segundo recado vale para todo mundo. Se você está procurando alguém para pegar fogo na cama, não vai atrás do cara que fala muito. Vai atrás do cara que se conhece muito. Sobre os meus fetiches, eu tenho os meus, obviamente. Se alguém aí trombou comigo na minha época de Grindr e Hornet, certamente já viu quais são, porque tava lá para todo mundo ver. Mas tava lá exatamente porque é o tipo de coisa que eu só vejo sentido compartilhar com quem eu vou transar. Então, se um dia a gente for transar, você vai saber. Agora, voltando para as outras duas perguntas, o que mais chamou minha atenção é que elas giravam em torno de aceitação. O que eu acho do fetiche X ou o que eu acho do fetiche Y. E isso por si só já é muito revelador. Então, começando com o básico, a minha opinião ou a opinião de qualquer outra pessoa sobre o seu fetiche é irrelevante. Quem tem que gostar do seu fetiche ou não é você e o seu parceiro de cama. Contanto que esse fetiche esteja rolando entre pessoas adultas que deram o seu consentimento para aquilo acontecer, tá tudo bem. E aí a palavrinha mágica e definidora é consentimento. Se o seu fetiche envolve menores de idade, pessoas desavisadas, pessoas desacordadas, pessoas embriagadas, cadáveres, animais, nada disso pode dar consentimento. Então isso já não é mais fetiche, isso é crime. Todo o resto é válido e absolutamente tudo pode ser fetiche para alguém. Fetiche é qualquer elemento que pode captar e canalizar a energia psíquica sexual da pessoa. Isso pode ser um objeto, pode ser uma parte do corpo, pode ser uma prática sexual, pode ser um cenário, uma situação específica. E muitas vezes ele está ligado ao proibido, à transgressão, aos limites do que é considerado apropriado fora da cama. E daí que vem tanto essa marca da vergonha e da busca pela aceitação. Ah, o que você acha do meu fetiche? Será que ele é certo? Então a comunidade gay tem uma relação bipolar com esse teste dos limites. Ao mesmo tempo que você tem as pessoas que entendem os fetiches como uma manifestação corriqueira e comum da nossa sexualidade, você tem no ponto inverso as pessoas que ficam horrorizadas com isso, exatamente porque desvia da norma. Aquelas pessoas que acreditam que isso é um segundo estigma. É mais uma barreira para a gente vencer em cima do estigma que já existe contra a homossexualidade. É aquela pessoa, olha gente, eu sou gay, mas eu sou normal, tá? Eu não gosto dessas loucuras aí que essas outras pessoas fazem. Quando eu fiz o meu vídeo sobre promiscuidade, sobre essa
construção imagética de que os gays são pessoas promíscuas. Se você não viu ainda, eu vou deixar o link aqui. Eu lembro que teve um cara que comentou algo tipo, então tá, o fulano só se satisfaz se alguém enfia um braço inteiro dentro dele e isso não é ser promíscuo. Ele estava se referindo a uma prática conhecida como fisting, que é o uso da mão ou de uma parte do braço na penetração anal. E não, praticar fisting não significa que você é promíscuo. Significa só que você identificou algo que te dá prazer e você não tem vergonha de explorar isso. A gente também tem muito essa culpa cristã que atrapalha na relação com os fetiches, que é essa ideia de que buscar o prazer pelo prazer é errado, é pecado. Sexo não tem a ver com prazer, sexo não pode ser só para elevar os seus sentidos. A gente tá quase na entrada do mês do orgulho LGBTQIA+, e aí esse papo dos fetiches e da aceitação ou não vem à tona, porque tem rolado uma discussão se as paradas são um lugar pra gente também celebrar esses fetiches. Especialmente lá fora, muitos desses fetiches constituem comunidades próprias. Então você tem a galera do couro, você tem a galera do BDSM, você tem a galera furry. Então a polêmica é que supostamente a presença dessas pessoas com roupas típicas traz para a parada uma carga sexual. E aí ela fica muito chocante. Ela não fica mais apropriada para as famílias, para as crianças, para as senhorinhas. E não, a parada não tem que ser um evento para a família. O objetivo da parada não é agradar quem está assistindo, não é fazer entretenimento para quem está assistindo. O objetivo é celebrar quem a gente é. Tudo que a gente é. A gente não tá ali só com orgulho de ser gay. É muito mais amplo do que só isso, do que só essa letrinha G. A gente está celebrando todas as manifestações dissidentes da sexualidade, desde que dentro da lei, né? Vale sempre essa ressalva. Todo mundo que é normalmente mal visto pela sociedade, simplesmente porque é diferente da norma. Então, gente, abre um pouco a cabeça de vocês para entender que a nossa luta é mais ampla do que você imagina. E você até pode não praticar fisting, BDSM, golden shower, mas mesmo assim, a sua luta tem mais a ver com essas pessoas do que você imagina. É interessante a gente notar que diante do choque que o fetiche provoca, uma das reações mais comuns das pessoas é tentar psicologizar essa prática, ou seja, tentar encontrar uma explicação dentro da psicologia de por que aquela pessoa se desenvolveu daquele jeito, como é que aquele desejo, aquele erotismo foi construído. Ele gosta de camisa de futebol porque remete aos garotos heterossexuais que ele nunca conviveu na infância. Ou, então ele gosta de ser dominado porque no dia a dia ele é um executivo super poderoso, ele está sempre no controle, e aí na cama ele finalmente pode se libertar. Ou ainda, ele gosta de transar com gente assistindo porque ele precisa de uma validação na autoestima dele. E de fato, se você quiser, em alguns casos, você pode achar essa explicação. Eu nunca me esqueço de um cara que eu transei, que já tinha ganhado um concurso de Mr. Leather. E aí depois da transa a gente bateu um papão e ele me contou como desde criança essa coisa do couro fascinava ele, muito antes dele se entender como gay. Ele tinha um tio que era jovem e que andava de moto e que tinha essa coisa do rebelde, era meio que um símbolo de virilidade. E esse tio estava sempre com uma jaqueta de couro. E uma vez ele até roubou essa jaqueta do tio, de tanto que aquele item tinha um poder irresistível em cima dele. Mas olha só, a função da psicologia não é servir como se fosse um código para você decifrar as pessoas. Não é reduzir as pessoas só ao acúmulo dessas experiências formativas. Se a gente quiser, por exemplo, a gente consegue explicar por que você se apaixonou pelo seu namorado. Sabe aquele papo de que, seu namorado tem traços do seu pai ou da sua mãe, então você está namorando um substituto dele. E isso até pode ser verdade. Mas a questão é que isso não torna o seu amor menos real ou menos válido. Não é porque ele tem uma explicação psicológica parcial que ele se torna artificial ou fabricado ou menos parte de você. E é a mesma coisa para os seus fetiches. Muita gente é movida pela vergonha e entra nessa espiral de por que eu sou assim? Por que eu tenho esse desejo, essa vontade? E é super válido você investigar isso se você quiser, porque toda forma de autoconhecimento faz bem. Mas desde que você não entenda isso como uma maneira de justificar ou de compensar esse desvio. O melhor jeito de entender o seu fetiche é aceitar ele como parte de quem você é. Ele é uma manifestação do seu desejo e da sua sexualidade. Pode ter gente que não vai entender, porque a gente ainda vive numa sociedade super preconceituosa, super julgadora, ou pode ter gente até que vai entender, mas não vai curtir. Nem todo mundo fica excitado com as mesmas coisas e isso é normal. Por outro lado, quando você encontra um parceiro sexual que o fetiche encaixa no seu, é a melhor coisa do mundo.
Até hoje o melhor cara que eu transei é um cara que o nosso tesão era 100% compatível. Era uma coisa insana, assim, o melhor sexo da minha vida. E em alguns casos, melhor ainda do que encontrar um parceiro é encontrar uma comunidade inteira nesse fetiche. Porque o senso de pertencimento, de acolhimento é maravilhoso. É o tipo de coisa que cura muitas dúvidas e muitas feridas também. E já que a gente está falando de psicologia e tal, meu último recadinho. Tem algum momento em que o fetiche pode fazer mal? Tem. Primeiro, obviamente, você tem que respeitar os limites do seu corpo, da sua saúde e do seu parceiro. Então, cuidado para não exagerar, mas principalmente, também toma cuidado para não ficar escravo do seu fetiche. Se em algum momento você perceber que a sua satisfação sexual só gira em torno desse fetiche, dessa circunstância específica, você só consegue se excitar desse jeito, só consegue transar desse jeito, só consegue atingir o orgasmo desse jeito, isso pode ser um problema. Não necessariamente é um problema, mas pode ser. A galera do bondage é muito esperta porque eles falam que eles se amarram fisicamente para se libertar sexualmente. Então, se você está se amarrando sexualmente, se você está se prendendo numa fórmula, você vai deixar de viver muitas outras liberdades possíveis. Agora é com você. Qual é o seu fetiche? Me conta nos comentários. Ou se você nem quiser falar qual é, vamos discutir algo mais importante. Você se sente à vontade com esse fetiche? Você é encanado? Ou você se sente julgado pelas outras pessoas? Para quem quiser mais privacidade, tem sempre o meu Insta e o Twitter. Manda lá uma DM que eu vou adorar conversar com você. Quem sabe vocês não me contam as histórias de vocês e isso rende mais um vídeo sobre esse assunto. Deixa o seu like e a gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.